Deus deseja fazer um lindo templo em ti. Um grão de areia para ser um templo onde habite o Santo Espírito de Deus. Um grão de areia. Sim, foi... Graças a Deus, amém. Estamos aqui mais uma vez para adorar a Deus e alimentar da palavra que será nos dada esta noite, amém. Vamos cantar 130, sob as asas de Deus, descansando. Cento e 30 do Inário. Sob as asas de Deus descansando, ainda que é noite, confiando estou. Sob as asas abrigado, fui redimido, em Cristo eu sou. Descansarei, descansarei sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei sob asas tão poderosas. Sob suas asas refúgio eu tenho, meu coração pode então descansar. E se aflito a Cristo eu venho, perfeito gozo
cantar 102, Fá maior. Tenho em Jesus o meu melhor amigo. Tenho em Jesus meu melhor amigo, meu prazer, minha luz. Outro não há que minha alma salve. Só Jesus, só Jesus. Meu Jesus sempre está comigo. Pela mão conduz-me guiar. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Sei que Ele vê minhas negras lutas, vê também minha dor. Todo está com amor suaviza. Não terei mais temor. Meu Jesus sempre está comigo. Pela mão conduz-me guiar. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Crente nenhum este amigo esquece, não nenhum, não nenhum. Outro não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Meu Jesus sempre está comigo, pela mão conduz-me guiar. Tenho em Jesus meu melhor amigo, sempre enfim meu será. Graças a Deus, Ele é o nosso amigo. Enquanto cantamos o hino 3, Valor de uma Alma, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar.
somente crer, tudo é possível, somente crer. Recebamos o pregador nesta noite, o irmão Tiago. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos em Tua presença uma vez mais. É aqui que nós nos sentimos bem, ó Pai. É neste lugar que nós recebemos ânimo para continuar a nossa caminhada, ó Pai. É aqui que recebemos orientações de como viver, de como proceder, ó Pai, em dias tão escuros, negros, mas o Senhor tem sido a força da nossa vida. O Senhor tem nos encorajado, o Senhor tem nos animado a não desistir e a não parar. Continua falando conosco por meio da Tua palavra, o que nós pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. Bom ver a cada um de vocês o esforço que cada um faz de vir, sair do seu lar, do seu trabalho e vir à casa do Senhor. Cada um tem o seu galardão, sua recompensa. Um abraço fraternal também a todos que estão conosco pelos nossos meios de comunicação, pela internet. Deus abençoe a cada um de vocês. Qualquer interferência aí na transmissão, vocês falem pelo nosso canal no YouTube. Bom, Felipe está ali acompanhando. Bom, Jonathan está aqui no filmador, o Wagner ali. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos abrir nossas Bíblias, 1 aos Coríntios, capítulo 10. Verso 13. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Alcione, a senhora veio só com os filhos? E 2 sobrinhos, Deus abençoe. Ah, do Pará? Vocês são de onde? Tucumã. Pastor Borges. Tá bom, tem mais gente passeando aí ou só vocês? É? Deus abençoe. Já comeu muita pamonha? É? A irmã Alcione faz pamonha gostosa. Deus abençoe. O irmão não veio hoje, o irmão Ander? Trabalhando, né? Tá bom. Amém. Todos acharam? 1 Coríntios 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Nós lemos as Escrituras, meditamos sobre elas, porque algo só pode ter resultado para nós quando nós lemos e meditamos. Para escutar
analisar, meditar e pensar sobre isso. Esta escritura, numa autoridade apostólica, profética do apóstolo São Paulo. Veja que há detalhes importantes para nós observarmos. Não veio sobre vós tentação senão humana. Então, o que vem sobre nós está no nosso nível humano. Somos seres humanos e tentados de acordo com a nossa estrutura humana. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Ele conhece nossos limites. Foi Ele quem nos fez. Mas quando estamos passando por alguns momentos tenebrosos, escuros, será que podemos olhar para esta Escritura e crer que isso é isso? Que realmente a nossa luta não está demais? Porque apenas lermos a Bíblia, irmão, e passarmos como se lê um livro, um jornal, é diferente. Quando você olha, medita e aquilo está acontecendo, você está passando por uma situação semelhante. Ele não nos deixa tentar acima do que podeis. Olhamos para um exemplo clássico na Bíblia de Jó. Para alguns, podem analisar a história deste homem, daquele patriarca e pensar: Deus é um ser masoquista. Como que tira tudo de um homem? Depende da maneira como olhamos a situação. Como Deus é tão ruim, não? Por que Ele deixou aquilo acontecer com Jó? Não vos sobreveio tentação senão humana. Humana? Aquilo é sobre-humano? Perde a riqueza, perde a reputação, porque a lepra era sinal de pecado. Daquele que recebia visitas em sua casa dos mais sábios da região. Não era isso? Recebia em sua casa os mais sábios para tomar conselho com ele. E agora a coisa muda. Perde a popularidade, perde o nome, perde a condição financeira, porque ele tinha muito gado, muita ovelha, sua posição perante a sociedade, e perde seu nome. Você é um pecador. Você pecou. Ele conhece nossos limites. Porque se Paulo disse que é isto, Ele não nos deixa tentar acima do que podeis. Mas, Senhor, isso é muito para mim. Será que nós conseguimos crer que isso ainda não está acima daquilo que nós podemos? Será que nós conseguimos olhar para aquela situação e tirarmos uma lição daquilo e entendermos que Ele quer que nós cresçamos um pouquinho? Que Ele quer esticar um pouquinho o nosso limite? Como um elástico que vai puxando, e Ele quer ampliar um pouquinho a mais? Será que conseguimos fazer ou entender que aquilo é para servir de algo de exemplo para nós ou outros que estão ao nosso redor? Quando estamos passando por situações difíceis, naquele momento, não é tão fácil nós entendermos esta Escritura. Como que Ele vai me dar o escape? Nós já nos perturbamos, não?
Mas, Senhor, eu te servi, fui honesto, não te neguei, e agora isso vem acontecer comigo? Parece que quando nós nos tornamos cristãos, as coisas ficam mais difíceis para nós. Abraão é chamado para sair da sua terra. Vai para uma terra onde ele não sabe qual era. Senhor, como que o Senhor manda alguém sair da casa do pai para ir para um lugar que ele não sabe nem que lugar é esse? Deus sabia quem era Abraão e conhecia a sua estrutura. Ele sabia que ele podia confiar naquele homem, que ele não questionaria a Deus. Amados, será que estamos prontos para ampliarmos esse nosso limite? Aquilo que pensamos em nossa mente? Estamos prontos para sermos tentados além daquilo que eu posso imaginar? Veja, com a tentação ele dá o escape, mas no momento da turbulência você não pensa isso, que ele vai te dar o escape. Você não imagina, porque no meio de uma tempestade, qual é a primeira reação que nós temos? Alvoroço, falar, assustar. E às vezes nós até adquirimos para nós maldições em falarmos. Mas o Senhor é irresponsável mesmo, né? Melhor seria que perecêssemos lá na terra do Egito, para trazer para um deserto desse, chegar no mar e morrermos aqui no meio do deserto. Podíamos ter morrido lá no Egito. Pelo menos seria lugar para ser enterrado. Que agora no deserto vamos morrer aqui, de frente para o mar. Crer que Ele nos dará o escape, que Ele nos dará estrutura para suportar, nós só conseguimos compreender quando viramos a esquina depois da prova. Que quando olhamos para trás, você olha o tumulto que foi, a tempestade que foi, e você diz, só foi Ele mesmo me segurando, porque de mim mesmo eu não teria dado conta de passar. Naum profetizou isso no seu capítulo. Ele diz, o meu Senhor faz um caminho no meio da tempestade. Não é isto que Naum diz? Porque é um livro só, e vocês discorreriam. Mas enfim, no seu capítulo, eu não lembro aqui o verso, se é 3 ou se é o 7. Ô Jesus, você pode abrir aí? Quem achar primeiro aí? Aqui, Naum é um capítulo apenas, perdão, Naum escreveu, é isso mesmo? Isso, Naum capítulo 1, verso 3, está antes de Abacuque, depois de Miqueias, se você quiser anotar aí. Naum foram 3 capítulos, não é isso? Veja, abriram aí? Naum, depois de Miqueias, capítulo 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Senhor, o Senhor faz um caminho no meio da tormenta e na tempestade? No seco seria fácil ele fazer um caminho,
Na paz, seria fácil ele construir um caminho. Ele levaria o seu povo para frente de um mar, para que diante da maior dificuldade que eles já tinham passado, mostrar para eles: não, eu faço um caminho no meio do mar, que nem o barro das águas vocês vão pisar. A Bíblia diz que eles passaram em terra seca. Que Deus é esse? Ele faz um escape no meio da tempestade e da tormenta. Por isso, irmão e irmã, quando estiver a tormenta, a tempestade querendo derrubar o barco da sua vida, lembre-se dessa escritura de Naum: ele faz um caminho no meio da tempestade, no meio da tormenta. Ele dá o escape, ele dá a solução. Não, era a maior dificuldade que ele tinha que pôr o seu povo para ficar como exemplo, é na frente de um mar, de um Jordão, no outono, onde as águas estavam em o seu tempo mais cheio. A história mostra isso lá no Jordão. Não foi quando as águas estavam baixas, mas quando o rio estava transbordando, que eles atravessaram o Jordão. É quando as dificuldades acumulam, é quando as possibilidades diminuem, é quando o médico diz: é fatal, você tem 3 dias de vida. É que ele aparece, é que ele entra em cena. Senhor, o Senhor nos fez caminhar por 40 anos num deserto e coloca-nos à frente de um mar. Ele então aparece. Vamos, Moisés, põe essa vara, toca ela na terra. O instrumento não era um avião a jato, não era um supersônico, mas ele tinha uma carruagem de fogo para o seu profeta Elias ser transportado. Como você vai transpor esse Jordão, Elias? Ele enviou uma carruagem do céu. No avião, preparou, usou o máximo que a ciência tinha para o seu dia? Não. 500 anos Enoque andando com ele. Senhor, mas o Senhor esperou esse homem por 500 anos para levá-lo? Ele sabia que aquele homem podia suportar 500 anos caminhando e que não blasfemaria. Ele conhece nossa estrutura, Ele conhece nossos limites e Ele quer ampliar esses limites para que você o enxergue de uma forma mais clara. Sabia disso? Porque às vezes parece que o céu ainda está embaçado para nós. Sim, com algumas atitudes parece que nós ainda não entendemos realmente o que é a eternidade. Então Ele permite que Satanás toque, porque não foi Deus quem tocou em Jó. Ele tem Satanás para fazer esse serviço sujo, porque Deus não pode tocar numa pessoa. Veja, um homem justo, correto, e Deus e Satanás então têm ali uma conversa, tem ali um diálogo. Tem visto o meu servo Jó, viu como ele é um homem justo e correto, mas também ele tem tudo. Deixa eu ir lá e tocar nele, que você vai ver que ele vai te amaldiçoar. Não, ele não vai me amaldiçoar. Nesse eu posso confiar. Eu conheço a estrutura dele.
Ele não confiava nos sábios que vinham até ele, mas ele confiava naquele Jó. Será que ele pode confiar em nós? Em nos levar a um extremo aos olhos humanos? Será que ele pode nos colocar em determinada posição e nos tirar daquela posição, nos derrubar ao pó e nós não blasfemarmos dele? Será que ele pode te dar uma bela família, belos filhos e tirar tudo de você? E você sendo um cristão fiel, verdadeiro, com toda a sua vida, será que ele pode tirar seu filho, seu esposo de você, irmã? Irmão, ele pode tirar a sua esposa e seu filho de você? Ele pode tirar seu pai e sua mãe de você? Será? Que quando virarmos a esquina, nós não vamos começar a amaldiçoá-lo? Veja, mensagem Pão ao Lado de Jesus 130, irmão Brana diz algo que vale a pena nós pensarmos e analisarmos. Haverá muitas vezes em que um ministro cometerá enganos. Será que nós estaríamos prontos a ver pastor cometer enganos e nós arvorarmos e sairmos e falarmos? Isso nos daria direito? Quando Moisés fere a rocha pela segunda vez, qual foi a atitude de Josué e Caleb? Será que estamos prontos para participarmos de determinadas situações e guardarmos aquilo e permanecermos calados para ver o que Deus quer nos mostrar com aquilo? Porque às vezes nós magoamos pessoas que nós não gostaríamos, por apressarmos, porque feriu-nos, e então a primeira atitude é falar, é darmos em troca aquilo que nós recebemos. Será que estamos prontos para ficarmos calados? A manter a boca fechada? Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a compreender, a crer que tudo que acontece conosco contribui para o nosso bem. A entendermos essa escritura de 1 Coríntios capítulo 10 e saber, Senhor, eu quero observar aonde será o escape. Porque, irmãos, se nós tivéssemos o mesmo nível de fé de quando nós começamos nesta caminhada, que bem nos faria? Irmão Rodinei? O ouro para ser tão belo, e nós contamos esta história e admiramos esta história, mas transfira a história do ouro para você. Eu digo isso para mim. Transfira, Tiago, a história do ouro para você. O índio acha aquela pedra bela lá no meio do barro, e ele traz, e ele começa a trabalhar e é martelando, não é isso? Martelando, 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 até ele conseguir até mesmo se barbear olhando para aquela pedra. Mas tantos processos que aquela pedra teve que passar para chegar naquele nível. Veja, Mombrana diz algo aqui muito especial, no 38, abrindo um caminho. Irmãos, Deus fez um caminho de escape, e você terá que passar pelas condições de Deus. Pense nisso. Senhor, dê-me sabedoria para passar por esses testes, tentações e provas e entender as tuas condições.
porque a minha maneira de pensar não combina com a maneira de Deus. Ele tem as suas condições. Sabe? As condições para Noé era ele suportar aqueles 120 anos. E ele não abriu mão daquilo que ele tinha ouvido. E as condições para mim, qual é? Ele tem o seu padrão de trabalhar individualmente. Com Jó, foi tirar tudo. Aquela era a condição para provar para ele mesmo, era tirar tudo. E normalmente, são perdas que nós vamos ter. Sempre. A maneira de Deus tem esse padrão. Você já prestou atenção nisso? Que nós vamos ter que perder alguma coisa? Quem não perder essa vida por amor de mim, não pode ganhar aquela de lá. Mas nós não queremos perder. Nós não queremos ser envergonhados. Já prestou atenção você nisso? Nós queremos passar por essa jornada, por esse caminho e não ter nenhum arranhão. Senhor, se for preciso eu chegar lá limpinho, bonitinho, engomadinho, vai ser tão bom. Mas amados, se patriarcas tiveram que passar por um deserto, por fornalhas, por vergonhas, conosco seria diferente? Ele abriria-nos um caminho no meio do seco, do bom? Não. Traga isso para você, Tiago. Você pode dizer isso para você? Traga isso para você. Senhor, é no meio da tormenta, é no meio da tempestade, e esta é a condição que Ele impôs. Não é no meio da bonança. Pedro, a condição é essa: você vai ter que pular do barco. A tempestade era terrível. Quarta vigília, a partir das 3 da manhã. Pensa, que condição que ele impôs aos discípulos. Após as 3 da madrugada, não se enxergava um palmo à frente. Chuva, frio, escuridão, tempestade. Era assim que estavam os discípulos em São Mateus capítulo 14. Escuridão, tempestade, quarta vigília para nós seria às 3 da manhã, a partir das 3. E veio um homem andando no meio da água. Escuridão, você não enxerga uma solução. Chuva, frio, e não tinha Jesus no barco. Porque na noite anterior teve tudo isso, mas tinha Jesus no barco. Mas na noite posterior, de novo a cena se repete, só que Jesus não estava no barco. E agora? Começaram a gritar e a apavorar. E agora? Esta é a atitude do ser humano quando ele tira os olhos de Jesus. É causar alvoroço, é retrucar. Não é isso? Retrucar. Dar na mesma moeda. Não, fica calado. Eles não têm um ditado que quem fala muito dá bom dia a cavalo, não é isso que eles falam? E com o tempo nós não vamos aprendendo isso? Que quem menos erra é quem menos fala? E quem fala pouco é até passado como muito inteligente? Nossa, ele é tão sábio só porque ele não falou. É tido como sábio. Veja. Deus, deixa eu repetir isso. Você terá que passar pelas condições de Deus. Observe isso. Prescute, analise sobre isto. Eu terei paciência de esperar 120 anos como Noé esperou? Senhor, eu construí a arca. A madeira é gofer. O tamanho é esse. Quantidade de andares, esta. Está tudo pronto. Senhor,
eu estou tão admirado com isto, que esta obra está tão bela. Mas eu não posso ficar apenas admirado. Então agora eu entrei. Senhor, o Senhor fechou a porta. Primeiro dia choveu? Não. Senhor, mas depois de 120 anos pregando a mesma coisa, porque a mensagem de Noé era o quê? Vai chover, vai chover, vai chover. Vamos para o culto do pregador, Noé. Vai chover, vai chover. Quando o Senhor fecha a porta, porque foi Deus quem fechou, na primeira noite que ele está lá trancado, choveu? Não. Mas não bastaram 120 anos. Agora eu entro aqui com esse tanto de bicho, com esse tanto de animal, e o Senhor ainda não manda chuva na primeira noite. Amados, observem isto nas Escrituras, que nós queremos as coisas de imediato, porque servimos a Deus por 20 anos, por 30 anos, quando oramos e Ele não nos dá aquilo que nós pedimos na hora que nós queremos, Senhor, não me ouve mais. Será que Deus realmente existe? Passa a segunda noite, choveu? Não. Terceira noite, choveu? Não. Quarta? Não. O filho olhou: pai, como é que nós vamos fazer para sair daqui? Porque o senhor não tem a chave. E agora? O povo está lá, tudo lá de fora da arca, batendo, chamando de doido, louco. Nós não temos a chave. E agora? Como é que nós saímos com esse tanto de bicho aqui? E agora? Como é que nós vamos fazer? Mas Senhor, eu te servi por 40 anos, 50 anos, para acontecer isso comigo, para eu estar passando por essa vergonha. Será que isso não passou pela mente de Jó vendo aquela situação? Pode ter passado pela sua mente, mas a sua alma, ela tinha um sentimento diferente quanto a Deus. Que quando algo mais especial chega para ele, que é a sua esposa, diz para ele: por que você não amaldiçoa esse Deus? Aquela resposta sai da alma, não sai da mente. Porque o teste final era para mostrar para Jó que o limite dele tinha sido ampliado. Não, meu filho, é só para te mostrar que você pensava que você conseguia ir até aqui. Mas eu estou te mostrando para você mesmo, Deus falando com ele, porque eu já sabia que você conseguiria andar alguns quilômetros a mais. Ele está mostrando para você, meu irmão. Ele está mostrando para você, minha irmã, que você pode ir um pouco mais longe do que você já tem ido. Aleluia. Que você pode receber algo a mais do que aquilo que você já tem recebido. Que Ele tem algo a mais para te dar, não apenas uma cura divina, mas a cura de uma alma. Um filho perdido lá no mundo, Ele está te mostrando nesta noite que pelo poder da sua oração você pode trazê-lo das garras de Satanás. Ele quer te mostrar algo a mais, além de ser curado de uma gripe, além de ser curado de uma dor de cabeça, que você pode tirar das garras de Satanás aquele que lhe é muito especial. Ele quer ampliar o seu horizonte. Ele quer que você o enxergue mais de perto. E qual foi o prêmio para Jó? Vocês lembram? Foi o primeiro que viu a ressurreição. Aleluia! Em minha carne vê-lo-ei. O que era isso? Ele creu que mesmo as chagas, os bichos consumindo a sua carne, que ele disse: em minha carne vê-lo-ei por mim mesmo. Eu sei que o meu Redentor vive. Jesus viria há 4.000 anos depois daquilo e ele já tinha visto. Oh, irmãos. Oh, irmãos. A condição imposta àquele homem
Era difícil aos olhos naturais? Era. Mas e quando você passa pela prova? Não te dá um gozo, uma alegria? De você saber, não, Ele querer me mostrar algo maior. Veja, e isso é através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Voltando no 35, mensagem abrindo o caminho. Os cravos da enfermidade te confinam em um canto. Os cravos de Satanás te seguram em um lugar depois que você se torna um cristão. Deixa eu repetir. Os cravos de Satanás te seguram em um lugar depois que você se torna um cristão. Talvez você tenha sido um jogador. As cartas estão na sua mesa e aquilo começa a lhe dizer: vamos, João, sabemos que isso está em você. Aquilo que mais te atormentava, que mais te atrapalhava antes de você conhecer o Evangelho, vai começar a te atormentar quando você tomar a decisão de seguir a Jesus. Aquele seu ponto fraco, ele vai começar a trabalhar na sua mente. Eu sei que você é isso. Eu sei que você não mudou. Para te seduzir, para te tentar fazer com que você volte àquele velho homem e àquela velha mulher. Veja, os cravos de Satanás te colocarão em um lugar contra a parede. Não, você não mudou coisa nenhuma, não. Você continua a mesma mulher, o mesmo homem. Está vendo o tanto que você é nervoso? Não, esse evangelho não te mudou, não. Ou ele não fala isso com você? Ou ele não trabalha nas nossas mentes tentando nos fazer desistir de continuar? Jó era um homem humano como eu e você e tinha suas dificuldades. Nós não estamos falando de pessoas extraterrenas. Mas a decisão de se manter ao lado de Jesus, mesmo as condições não sendo agradáveis, que não são, foi que fez a diferença. Senhor, eu vou continuar ao teu lado, mesmo as condições sendo terríveis. Que mal tinha feito Daniel para ser colocado em uma Babilônia? Que mal fez? Senhor, o Senhor me manda para cá por causa da tua palavra. O que eu te fiz de mal? Pecado, coisas terríveis. Mas ele queria mostrar para Daniel o fim, como tudo aconteceria. Que experiência! Cativeiro de Israel, 70 anos. 70 semanas com os judeus. 3 anos e meio, o fim da sua profecia aos judeus voltando. Mas depois que tudo acontece, é que nós dizemos: ah, Senhor, agora eu entendi. Que mal fez João para ser lançado em uma ilha, onde tinha ladrões, gente de má fama, bicho de tudo quanto era espécie. Quem sabe João até nem dormia, com tanto bicho vagando e passeando por ali. Que mal tinha feito? Já prestou você atenção nisso? A condição para João era ser colocado em uma ilha, sem nenhum amigo por perto, sem pai, sem mãe, sem família. Mas ele queria mostrar para aquele homem o ensaio do milênio, da eternidade, de como tudo aconteceria. Irmãos, que possamos termos sabedoria
e equilíbrio quando estivermos passando por situações semelhantes a destes personagens. E entendermos que em algum instante Ele vai prover um caminho de escape. Veja, Satanás está ali para te tentar, mas Deus todas as vezes fará um caminho de escape se você simplesmente aceitar isso. Talvez você tenha sido um bêbado e um copo está sob o seu nariz. Agora venha, João. Se você desejar dar atenção àquela voz, você voltará diretamente para o seu chiqueiro, mas Deus sempre está ali. Volte sua mente em direção ao céu e olhe ao Calvário. Será que nós conseguimos tirar os nossos olhos? Será que nós conseguimos tirar os nossos olhos daquela situação e voltarmos o nosso olhar ao Calvário? Porque quanto mais atenção você dá àquele problema, àquela dificuldade, maior ele fica. É porque você dá muita importância para aquilo, e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Talvez ele nem tenha esse tamanho todo. E 95% das coisas que nós pensamos, que nós imaginamos, 95%, se não for 99%, elas jamais acontecerão conosco. Sabia você disso? Cientificamente é provado isso, que 95% das coisas que nós imaginamos e pensamos, elas jamais vão acontecer. Porque a nossa mente tem um poder muito forte de criar coisas, de encontrar dificuldade onde não tem. Sabe o que foi isso? É a árvore da ciência do bem e do mal que Deus disse para que Adão e Eva não comessem. E a picada da serpente começou a andar na corrente sanguínea. Ciência do bem e do mal, conhecimento, discutir a Deus. E isso até hoje corre na nossa corrente sanguínea. Nós não cremos à primeira vista em Deus. Não, não, não. Nós queremos discuti-lo, sim ou não, quando estamos na nossa carne. Nós queremos discutir, nós queremos uma resposta, nós queremos uma explicação, como se Deus devesse alguma explicação para nós. Eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal e foram picados pela serpente. E Deus queria que eles vivessem pela fé. Aquilo que ele tinha dito, não toque. Irmãos, eles davam nome aos bichos, eles chamavam e os alimentavam, a fruta vinha em sua mão, eles tinham o poder da palavra falada e tudo estava uma paz. Eles precisavam de alguma novidade? Não. Mostrando que o ser humano, ele sempre está em busca de algo novo. Ele não consegue ficar com aquilo que Deus deu. E ele tem que arrumar alguma coisa para implementar, para aumentar, para embelezar o pavão. Porque isso aqui é muito pouco. Porque uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Aonde foi a concepção de o Deus feito carne? Na menor cidade que existia na região de Jerusalém, Belém. Onde foi o nascimento? Num curralzinho. O que aquilo tinha de belo? Nada. Mas aquela era a condição de Deus vir à terra. E Jesus, homem, teve que se colocar naquela condição. Deus não poupou nem seu próprio filho. E ele pouparia a nós? Não. Aquela foi a condição para ele. Você vai nascer num curralzinho. Vai ter uns pastores lá de gado. Vão te enrolar num paninho do jumento que você vê carregado. Ele não teve um berço bonito, uma maternidade melhor de Jerusalém. Não, quem fez o parto dele é aqueles pastores que participaram.
e você vai para uma cruz. E você vai passar toda a vergonha. Que condição terrível para o seu próprio filho. Olhe para você mesmo, irmão. Será que a nossa condição que Ele impôs a nós ainda não está muito boa? Por isso que as coisas têm que apertar, 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 apertar. Ainda está muito bom. Nós ainda temos liberdade de adorarmos. Ainda está valendo o artigo 5º da Constituição, mas daqui a pouco não. Que a minoria vencerá a maioria. As minorias, vocês estão observando, elas estão sendo estabelecidas. E a maioria está tendo que aceitar as minorias incluídas. Observe isso, se não é os sinais do fim do tempo. E então levanta uma minoria dos feministas, minoria daquilo, minoria daquilo. Por enquanto ainda está valendo a liberdade de expressão, de crença. Daqui a pouco não. Mas qual será a nossa conduta diante da adversidade? Diante da tentação? Eu vou esperar Ele prover um escape? Ele abrir um caminho no meio da tormenta? Ou eu mesmo vou construir? Eles tentaram construir um caminho para o céu e fizeram uma torre de Babel. O que deu aquilo? Confusão, mistura de línguas. Um pedia pedra, o outro trazia tijolo e virou aquela bagunça. Confusão. Porque Ele é quem faz o caminho, Ele é quem provê a solução. Oh, irmãos, se pudermos olharmos para estas Escrituras e crermos, e termos paciência em saber que Ele está trabalhando. 7 dias sem chover, mas no 8º dia veio chuva. 8º, santa convocação, eternidade. 7 eras se passariam, mas o 8º dia, eternidade, voltaria tudo ao que foi no princípio. Aleluia, aleluia. A eternidade mostrada nas Escrituras. Mas veja que Noé, ele não ficou apenas admirado com aquele barco. Isso é importante para nós. Não é apenas você se encantar com o Evangelho, com a mensagem de um profeta. Não! Há algo mais a se fazer. É tomar isto e vestir esta vestimenta e se adequar a isto, se adaptar a isso. Em Gênesis capítulo 7, ele entra na arca. Há algo a se fazer. Enoque, por 500 e tantos anos, ele andava, era ato contínuo. Elias andava, ato contínuo, todo dia, todas as manhãs. Todas as manhãs. Nós não somos cristãos apenas aos domingos, apenas às terças, sábados. Nós somos cristãos todos os dias. Todos os dias. E vai chegar um momento que esses cultos vão ser apenas uma eterna recordação. E o que nós armazenamos durante 10 anos, durante 20 anos, durante 30 anos, é que vai fazer a diferença. Quando realmente a tormenta rugir, e você olhar, e agora, Senhor? E agora? Mas uma segurança que nós não saberemos explicar terá tomado conta de cada um de nós.
que nós executaremos as mesmas obras que a Igreja Apostólica de Atos capítulo 2 executou. Sabia disso? Nós somos a continuação desta Igreja Apostólica. Se colocar, vai ser colocado para que tenhamos uma marca na mão ou na testa. Senão não vai poder vender e nem comprar. É o que está profetizado nas Escrituras. Para Paulo foi uma guilhotina, e ele não abriu mão de Deus, ele foi para a guilhotina. Os 3 jovens hebreus eram uma fornalha, aquela era a condição. E a condição por esta noiva é não ter, é não tomar essa marca nem na testa e nem na mão. E você não vai tomar isso. Se Paulo não tomou, você também não vai tomar. Porque nós cremos no mesmo Deus que Paulo creu. Se lá na Era Negra mais de 60 milhões de cristãos não recuaram, você também não vai recuar. Aleluia, aleluia. Isso é que faz a diferença. Que força foi aquela? Que impulsionamento foi aquele que os fez sair da sua zona de conforto e ir para uma arena onde Nero fazia chacota de cristãos? Quem que dava força e os impulsionava a ir ser morto por leões famintos? O mesmo Deus que deu forças a ele para ir a uma arena é o mesmo Deus que vai nos manter em pé, que vai nos manter em pé, que vai te manter em pé, que vai abrir um caminho. Quando esse aperto vier e a besta se entronizar em um homem, esta noiva, aleluia, 1 Tessalonicenses 4,16, o encontro nos ares, o nosso caminho vai ser aberto como de Elias, o transporte para a glória. Eu não sei como será, mas se está profetizado, acontecerá. Nós iremos. Irmão, se é em cima de um cavalo, se é em cima de uma águia, não sei como, mas vai acontecer. Aleluia, eu não sei explicar essa mecânica de como vai, mas eu quero estar pronto, e nós estaremos sim, porque Ele está trabalhando esta noiva, e ela já entendeu, aleluia, pela fé nós já entendemos. Glória a Deus, é por isso que você não abre mão, é por isso que você sai de distantes lugares, para vir, assentar e ouvir a palavra. Você entendeu a coisa, você compreendeu a coisa, estava nos pensamentos eternos de Deus, aleluia. E aqueles que estavam nos pensamentos eternos lá na eternidade, estará com Ele de volta, porque você tem alguém que o representa na glória, aleluia, aleluia. Nós temos alguém que nos representa, Jesus. Graças a Deus por isso, graças a Deus. Que Deus Todo-Poderoso possa ampliar isso em vossos corações. Um abraço fraternal a todos vocês que nos acompanham pela nossa página na internet. Que é pedido de oração, né? Isso, vamos aqui para os irmãos pela internet, irmão Jorge Cundi, irmã Diva Cundi, em Fazenda Boa Esperança, Goiás. Irmão Rubenildo Carlos, em Vale do Amanhecer, Distrito Federal. Irmã Arlinda Nery, em Valparaíso, Goiás. Irmão Rafael e irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Milza e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Jefferson Fernandes, em Núcleo Bandeirante. Irmão Hinaldo e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão José Rufino, em Sol Nascente, Goiás. Irmão Manuel Camelo e família, Jardim Gá, Goiás. Irmã Rosana, em Nueva Esperança, no Paraguai. Irmão Wander e família, em Ceilândia. Um abraço, Wander. Eu comentei do irmão aqui. Deus te abençoe. Irmão Arevaldo e a irmã Larissa, em Jardim Gá, Goiás. Irmão Eronildo e família,
em Sobradinho, Distrito Federal, irmã Clares, em Jaú, São Paulo, irmão Érico e família em Valparaíso, Goiás. Érico mesmo? Tá. Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal, irmã Edna, irmã Beatriz, irmã Heloísa, em Valparaíso, São Paulo, irmã Cleonice, em Céu Azul, Goiás, irmã Carla e família em Pedregal, Goiás, irmã Ana Cláudia, irmã Isabel, em Colmeia, Tocantins, irmão João Leite e família em Jardim da Goiás, irmão Alberto e irmã Lúcia, em Balsa Nova, Paraná, irmã Maria N, em Cariacica, no Espírito Santo. Aqui um total de 320 conexões pela internet. Temos aqui um pedido de oração por Jefferson Fernandes, Luara Campos. E também aqui oração pelo irmão Fumio Kamimura, em agradecimento por mais um ano de vida completado hoje. Que Deus continue te abençoando. É o irmão Érico e família, desejando aí ao irmão Fumio. Está vendo aí, irmão Fumio? Oração então por mais um ano de vida. Que Deus te conserve com saúde no espírito, no corpo e na alma. Irmão Fumio aí em Araçatuba, São Paulo. Vamos dar as nossas notas. Aqui é programa Fé para Vencer, diariamente pela Rádio Redentor, AM 1110, de segunda a sábado, de 11 ao meio-dia, aos domingos das 12 às 13 horas, e também pela Sara Brasil FM 99,7, das 8 às 8h30 da manhã. Se onde você está não tem rádio, então você acessa aí pelo seu celular, né? Vai pela nossa página, de 8 a 8h30, de segunda a sexta-feira, Sara Brasil FM, e também a programação da Rádio Redentor, diariamente, pela nossa página também, às 11 horas. Todos os nossos cultos são transmitidos pela nossa página, tanto aqui em Taguatinga, quanto em Novo Gama. Você tem ali hinos, bênçãos a seu favor. Logo cedo, a palavra do dia com o nosso pastor, meditação. São poucos minutos, porém, uma palavra que produz muitas bênçãos e muitos resultados. É ensinamento mesmo para cada um de nós. Amém? Então você recebe aí no seu celular e você passa para os seus amigos. É uma bênção. Vamos então, vamos ficar em pé? Vamos orar por esses pedidos aqui, pela vida do irmão Fumio Kamimura e pelo irmão Jefferson Fernandes e irmã Luara Campos. Só lembrando ainda em tempo, sábado próximo, 18 horas, a Santa Ceia do Senhor aqui em Taguatinga. Se deseja, a irmã é convidada para estar aqui, acompanhar a Santa Ceia como ensina a Bíblia. A irmã já está voltando para Fortaleza ou vai ficar mais alguns dias? Dia 23. Então é convidada a estar aqui conosco. Deus te abençoe. Amanhã, culto de evangelismo aqui na Samambaia. Está perto de vocês, viu? Está perto aqui de vocês. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor fez por nós em mais esta noite. Agradecemos, ó Deus vivo, por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Pedimos agora em prol de Jefferson Fernandes, Luara Campos e pela vida do irmão Fumio Kamimura, a gratidão pela sua família. Nós não sabemos a dificuldade do irmão Jefferson e da irmã Luara, mas que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um deles, ó Pai. Estas mãos levantadas aqui no tabernáculo e tantos espalhados pela internet, que o Senhor vá de encontro à necessidade, à angústia, à dificuldade de cada um desses, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então até sábado próximo às 18 horas. Que Deus os abençoe. Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus continue te abençoando. Deus os abençoe.